Fala galera, quem fala é o professor Linhares e hoje a gente vai ter aula sobre funções nitrogenadas, tá certo galera? Nas últimas aulas a gente falou muito sobre as funções oxigenadas e a partir de hoje a gente vai estudar as funções nitrogenadas, tá certo galerinha? Bom, a gente vai ver agora as funções nitrogenadas, né? As funções nitrogenadas apresentam o nitrogênio ligado à estrutura do carbono. Bom galera, como eu falei sempre, né, a função oxigenada ela vai estar presente aqui, o oxigênio. Já na função nitrogenada, a presença é do nitrogênio ligado a um átomo de carbono, tá certo? Bom, dentro dela vamos ter as funções amina, a função amida, a função nitrilas, né, e os nitrocompostos, tá bom? Vamos lá, a primeira função que a gente vai ver é a função chamada de função amina, né, os compostos nitrogenados derivados da amônia, onde um ou mais átomos de hidrogênio é substituído por um radical E, certo? Que é outro grupamento orgânico. Bom, eu tenho aqui a minha amônia, o que acontece? Essa amônia ela vai perder um hidrogênio, tá certo? E eu vou ter uma amina primária, ou seja, eu vou ter o NH2, né, NHH, ligado a um radical, né, a uma cadeia carbônica, a um composto orgânico aqui, tá certo? Não? Eu vou ter também, no caso, a perca de dois hidrogênios. Se eu tiver a perca de dois hidrogênios, eu vou ter a chamada amina secundária, que é o nitrogênio ligado a um hidrogênio e ligado a dois radicais que podem ser iguais ou diferentes, que os radicais são cadeias. E eu posso ter a chamada amina terciária, que é quando o quê? É quando a minha amônia perde suas três ligações de hidrogênio e ela vai ter a presença de três radicais que podem ser iguais ou podem ser diferentes, tá certo? Bom, a nomenclatura das aminas, né? Para dar o nome à amina, de acordo com as regras da EUPAC, existem diferentes tipos, né, de aminas. No caso das primárias, pode seguir o esquema abaixo, ou seja, para a amina primária a gente tem um tipo de nomenclatura, para a amina secundária e terciária nós temos outro. No caso da amina primária, a gente vai ter o quê? O meu prefixo, mais o infixo, mais o sufixo, que no caso é a palavra amina, tá certo? Então, ó, a minha cadeia carbônica principal, né, com o prefixo mais o infixo, que é o tipo de ligação, e a terminação amina, e assim eu dou o nome de um composto de uma amina. A gente vai ter aqui agora alguns exemplos, tá certo? De algumas funções, né, com a presença da minha amina, tá certo? Aqui, ó, nesse caso, uma amina primária, né? Eu vou dar o nome aqui, ó, cadeia carbônica, né? Só tem um carbono, match, a ligação é simples AN e a terminação amina. Neste caso aqui, ó, eu já vou ter, ó, cadeia principal, dois carbonos, do nome de et, a ligação é simples AN e a terminação de uma amina. Nesse daqui, ó, eu já vou ter aqui, ó, três carbonos e ainda tem uma ramificação. Então, eu dou o nome primeiro da minha ramificação, tá certo? Ó, que nesse caso vai ser o 2, tá certo? A amina está perto do carbono 1, tá mais próximo do carbono 1, né? Lembrar das regras das funções, tá? Então, ó, carbono 1, que é a regra de importância, carbono 2, né? Vou ter o meu metil, e aí, ó, eu vô ter a pró, que são três carbonos, an, que é a ligação simples, e a terminação amina. Professor, e esse 1? Esse 1 aqui, ele tem que ser assim, ó, propan 1 amina, que é a indicação de onde está a função amina. Eu coloquei ela aqui, né, porque essa estrutura, né, esse nome, era usado antigamente assim, né, quando o 1 vinha aqui no início, mas ela não é mais usada assim com 1. O 1 vem aqui, né, antes da palavra amina, tá certo? E tem o último composto, né? Um composto cíclico, um composto fechado, cíclico. Tem 6 carbono, hexa. Nesse caso, ele até tirou o X para dar uma sonoridade melhor à estrutura da palavra. Ligações simples e a terminação amina, tá certo? Bom, a gente vai ter agora, né, a nomenclatura das aminas secundárias e terciárias. No caso das aminas secundárias e terciárias, que possuem 2 ou 3 hidrogênios, respectivamente, né, do grupo amônio substituintes, ou seja, eles vão perder 2 ou 3 desses hidrogênios, né, por outros substituintes. A regra é a seguinte, né, é outra. Eu vou colocar iniciar o termo N, vou colocar um N, mais a cadeia menor, mais prefixo e infixo, né, mais a cadeia maior com o grupo mais amina. Professor, não entendi isso. Como é que vai ficar? Vamos aqui para os exemplos. Bom, como é que a gente vai dar o nome desse composto?
Eu vou ter aqui a cadeia, né? E aí eu percebo que eu vou ter um nitrogênio, né, como um heteroátomo. Tá? De um lado tem um carbono, do outro lado também. Perceba aqui primeiro quem é a maior quantidade e quem é a menor quantidade. Né? Perceba que esse é o menor e esse é o maior. Então como é que fica o nome desse composto? Começa por N, tá certo? N e o nome do menor cadeia. Quantos carbonos tem? 1. Match. Mais o infixo IL. Então, N-metil. E o nome da cadeia maior agora. Quantos carbonos tem? 3 são então, prop. A ligação é simples, dou o nome de am. E a terminação, amina. Tá certo? Então, é assim que eu dou o nome do meu composto. Vamos para a propriedade das aminas. Né? As aminas têm polaridade baixa, apresentam temperatura de ebulição mais alta que a dos alcanos, são mais fáceis de entrar em estado de ebulição, são miscíveis em água, ou seja, eles se misturam em água devido à formação das ligações, né, de hidrogênio com a água. Agora vamos falar um pouquinho da função chamada amida, que tem diferença da função amina. Na amina é a presença do nitrogênio ligado a um carbono. Já é diferente na amida. Qual é a diferença? Que esses compostos são derivados de um ácido carboxílico, onde o grupo OH da carbonila é substituído por um grupo amino, que é o NH2, ou então o NH, né, com o radical. Ou então pode ser o com os dois radicais, tá certo? Então como é que fica? Ó? Eu vou ter C, né, a dupla O, e aqui seria o OH, né, que seria a carbonila. O ácido carboxílico, né, que é o grupamento OH ligado ao carbono. Então ele perde esse OH e é ligado a ele um nitrogênio, né? Pode ser um NH2 ou pode ser um NH com outro radical. Como fica aqui, ó, o N, né, e os seus respectivos radicais, tá certo? Bom, na nomenclatura da minha amida, né, na regra proposta pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, para a nomenclatura da amida é o prefixo de número de carbono, né, mais o infixo, mais a terminação amida. Como é que fica então o exemplo? Tá? Vamos aqui para os exemplos. Nos exemplos, a gente vai ver o seguinte, ó. Eu tenho C, né, ligado a um outro C, ligado a uma dupla O, ligado a um NH2. Como é que fica o nome desse composto? Ele tem dois carbonos, dou o nome de et, ligação simples an e a terminação amina. Já no próximo eu vou ter aqui a cadeia carbônica com 3 carbonos, ó, tem uma ramificação, a dupla O e o NH2. Então, ó, lembrando que a função fica mais próxima do carbono 1, regra da importância. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou ter 3, um carbono met, terminação il, por ser ramificação, 4 carbonos, but, ligação simples an, e a terminação amida, tá certo? Aí vamos ter aqui outros exemplos, que é no caso de uma amida secundária, né? Ou uma amina ou primária, no caso, né? Que é quando, por exemplo, o pico, esses substituintes de hidrogênio, tá certo? Então, como é que eu vou dar o nome desse composto? N-metil, que no caso, ó, esse lado de cá, menor cadeia, metil, tá certo? Met com carbono, il, ramificação, tá certo? N-metil, essa parte. Aí eu vou botar agora a cadeia principal, que é a parte maior, né? 3-metil, a ramificação, igual a outro exemplo, né? Butanamina, but 4 carbonos, ligações simples, an e a terminação amida. Já no próximo aqui, né? No próximo eu vou dar o nome dessa parte e depois da cadeia maior. Então como é que ela fica? Primeira coisa, eu vou ter aqui, ó, essa primeira parte que está ligada ao nitrogênio, que são 2 carbonos, né? Ó, etil, 2 carbonos, il e a terminação. Essa segunda parte daqui é o outro substituinte, que no caso é metil. Mas repete novamente o N, então fica N-metil. E a cadeia principal, nesse caso aqui, ó, eu vou ter esse como carbono 1, mais perto da função, então 1, 2, eu vou ter 2 etil, né? 2 carbonos com ramificação. No carbono 4 aqui, ó, uma outra ramificação chamada de metil. E a cadeia principal, que no caso vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X, né? Só tirei o H aqui para dar uma sonoridade. An, ligações simples, e a terminação amida. Fica N-etil, N-metil, 3-etil, 4-metil, hexanamina. Tá certo? Bom, falando um pouco das propriedades das amidas, né, elas têm um caráter
polar, apresenta altas, né? Desculpa, está errado aqui, né? Altas temperaturas de ebulição e apresenta um caráter anfótero, ou seja, ele tanto pode ser ácido como ele pode ser básico, depende do meio onde ele é adicionado. Bom, vamos falar um pouquinho agora dessas nitrilas. Também conhecidos como cianetos, as nitrilas são substituintes químicos que apresentam em sua composição o grupo funcional CN, obtidos a partir da substituição do hidrogênio do gás cianitrito ou cianeto de hidrogênio, que é o HCN, por um radical orgânico. Então, vamos ver agora alguns exemplos, tá certo? Então, ó, eu vou ter o carbono ligado a uma ligação tripla a um nitrogênio. Nesse caso, ó, como só tem um carbono, então MET, ligação simples AN e a terminação nitrila. Tá? Vamos para o próximo aqui, ó, dois carbonos, dou o nome de ET, a ligação é simples e a terminação nitrila. No próximo, são três carbonos, prop, ligações simples AN e a terminação nitrila. Tá? A nomenclatura das nitrilas dá-se o nome do hidrocarboneto correspondente, acrescentando-lhe a terminação nitrila, como a gente falou nos exemplos passados, né? Ó, etano, nitrila, e a cianeto de metila, que é o nome usual utilizado, né? Pela IUPAC, ó, 3 carbonos, propan, nitrila, e o nome usual, cianeto de etila, o benzonitrila, que é pela IUPAC, cianeto de fenila, que é o usual. Pela IUPAC, né, temos aqui, ó, propenonitrila, né, ligação dupla, e o usual, cianeto de vinila. E temos aqui, por último, o 2-metilpropanonitrila e como nome usual, cianeto de isopropila. Vamos agora para os nitrocompostos. Né? São estruturas que apresentam um ou mais grupos nitro, que é o NO2, ligado diretamente ao átomo de carbono. Como a gente pode ver agora no exemplo, né? Eu tenho um carbono ligado a um nitrogênio e ligado a 2 oxigênio, tá certo? Que no caso é o NO2, uma ligação dupla, uma ligação dativa, tá certo? Nomenclatura dos nitrocompostos, né? Usa-se o prefixo nitro, antecedendo o nome do hidrocarboneto de que se origina o nitrocomposto. Então, como é que a gente dá o nome desse composto? Primeira parte, né? Adiciona o termo nitro e dou o nome do hidrocarboneto que o originou, prefixo, infixo e sufixo. Vamos aqui ver alguns exemplos, né? Ó, como eu tenho um carbono, então só MET, né? Mas antes, termo nitro, um carbono MET, ligação simples AN e a terminação ó, nitrometano. Nesse outro, primeira coisa, nitro. Vamos agora para o hidrocarboneto. 2 carbonos, ET, ligações simples, a terminação O. Né? Então, nitroetano. Nesse daqui, ó, esse aqui eu já vejo uma diferença. Qual é? Que eu tenho que já indicar onde é que está a função nitro. Tá? Nesse caso é o carbono 2. Então, 2-nitrobutano. Vamos para o próximo. Tá? Como é um benzeno, então fica nitrobenzeno. E por último, eu tenho aqui o trinitrotolueno, tá certo? 3 funções de nitro em um composto tolueno, que também é chamado de TNT, que é o explosivo. Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês, de ter assistido a minha aula até o final e até uma próxima. Tchau, tchau.